Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Hoje, no tema da semana, terças-feiras, falamos sobre endividamento e planejamento financeiro. Vamos ver aqui alguns tópicos de como quebrar o ciclo das dívidas. Isso faz parte aí de planejamento e inteligência financeira. O objetivo dessa videoaula é a gente entender, conhecer algumas formas de como quebrar o ciclo das dívidas. Porque o endividamento ele é um período que traz muitas dificuldades, não só para quem contrai as dívidas, mas para todas as pessoas que convivem com o endividado. E ela é uma etapa na nossa vida onde a gente não consegue concretizar os nossos planos, e isso traz muita frustração. Bom, vamos lá. Uma coisa importante da gente entender conceitualmente é que uma pessoa que está sem dívidas também pode estar numa situação financeira ruim. O fato de eu não estar endividado não significa que a minha situação financeira esteja saudável. Por quê? Eu posso não ter dívidas, mas isto não quer dizer que eu esteja preparada, pronta para lidar com todos os imprevistos que a vida pode me trazer. Então, o equilíbrio financeiro ideal, verdadeiro, ele acontece quando você consegue manter as contas em dia e, além de manter as contas em dia, poupar num ritmo, numa frequência que seja suficiente para que você atinja os objetivos que você almeja na tua vida. E a falta de uma reserva financeira, ela pode fazer com que você passe por dificuldades diante aí dos imprevistos. Não só também passar dificuldades, mas perder oportunidades que vão surgindo aí ao longo do caminho. Nós costumamos dizer que a reserva de emergência é especificamente um colchãozinho aí para os imprevistos, para as dificuldades que surgem. Mas muitos também utilizam essa reserva de emergência, que é esse dinheiro em caixa, com liquidez diária, imediata, como um caixa para oportunidades. E elas surgem realmente ao longo da nossa vida, montar um negócio, investir num projeto interessante que possa surgir, se aperfeiçoar de repente fazendo um curso que vai te trazer um aumento, um incremento de renda. São várias e diferentes oportunidades e que, se a gente não tem ali um valor em caixa disponível, elas acabam passando. Eu costumo dizer que a oportunidade não se perde, ela apenas troca de mãos. Aquilo que eu não aproveito, uma outra pessoa logo ali à frente com certeza vai fazer bom uso. Então a gente vai ver algumas dicas, para que a gente consiga quebrar esse ciclo de uma maneira definitiva. A primeira delas é fazer sacrifícios temporários, tá? Porque, gente, se você tá num ciclo de dívidas, isso é a comprovação de que você tem uma estratégia de vida no que diz respeito às suas finanças, que ela tá equivocada, ela tá errada. Por quê? Essa estratégia, esse comportamento, os seus hábitos, eles fazem com que você cometa uma série de deslizes financeiros no decorrer de todo o ano. E isso acontece com bastante frequência para as pessoas que recebem bonificações. Quem é seletista, trabalha com registro em carteira, que tem 13º, quem recebe participação nos lucros e resultados, que é a PLR, comissões, enfim, quem tem ali aquela renda extra, o que acontece? Uma grande parte dessas pessoas, sabendo que todo ano elas têm esse adicional a receber, acabam no decorrer dos meses sendo negligentes com essa questão do controle financeiro, e elas vão acumulando pequenas dívidas aí no decorrer do ano. Por quê? Elas já têm a certeza de que quando receber aquele dinheiro extra, eu resolvo isso com o 13º, eu resolvo isso com a participação nos lucros e resultados. Enfim, a gente já compromete um valor que sequer entrou. E se você fica desempregado no decorrer do ano? E se a empresa muda uma política? A questão de 13º não, porque é uma legislação, mas a gente tem aí a instabilidade no emprego, um desligamento, alguma coisa assim. E se a empresa não atinge as metas que os acionistas colocaram e a gente não tem o PLR? Então são muitas as variáveis e a gente acaba, as pessoas acabam tendo essa negligência aí no decorrer do tempo, e isso prejudica demais. Então uma dica para sair desse ciclo é fazer sacrifícios temporários, tá? Por que eu digo temporários e está bem destacado aqui? Eu particularmente não acredito que os sacrifícios longos ou sem um prazo determinado para finalizar funcionem.
Porque no médio e longo prazo eles não são sustentáveis, nem para quem está fazendo o sacrifício e nem para quem está ali convivendo com a pessoa e que acaba, claro, impactando na vida das pessoas também. O cônjuge, os filhos, enfim, a família de maneira geral, tá bom? Então eu não acredito nessa questão sem propósito, sem estar tudo muito claro, definido. Agora, o sacrifício temporário bem embasado, sim, ele funciona. Para isso é importante que você defina muito bem qual é o sacrifício que você vai realizar para sair desse ciclo. E aí pode ser fazer hora extra, se você é seletício e tem essa possibilidade. Eu vou trabalhar X horas a mais por dia, que vai me dar um aumento de renda no mês de tanto. Cortar um plano de TV a cabo, TV por assinatura, verificar plano de celular, se dá para diminuir, enfim, cortar algum serviço pago, deixar de pagar a academia e buscar fazer no próprio condomínio, ou procurar parques, outras alternativas, enfim, vender um carro. São muitas as possibilidades, nenhuma delas é agradável ou gostosa, mas são todas possíveis de serem feitas. Não seriam sacrifícios se fossem simples, né? Se não houvesse aí uma perda temporária de algum conforto, de algum prazer, né, imediato que a gente tenha. Tá? Mas é importante que seja temporário para que esse sacrifício não se torne um hábito, porque quando a gente faz isso, quando a gente transforma um sacrifício num hábito, eu acabo abrindo mão de uma das coisas que é mais importante na vida da gente, que é a qualidade de vida, a saúde e os planos, os sonhos que a gente tem para alcançar a independência financeira. Então, que seja temporário e muito bem claro o porquê e como que isso será feito, combinado? A dica 2 é fazer bom uso do dinheiro extra, não naquele comportamento anterior que a gente viu que eu nem recebi ainda, embora seja quase certo, mas quase não é certo. Eu nem recebi ainda e eu já estou contando para pagar uma dívida que eu poderia inclusive ter evitado. Então, quando você recebe um valor extra, e aí não importa a fonte, o 13º, uma herança, um prêmio de uma loteria que seja, um bônus que você recebeu, uma venda de algum bem, não importa a origem, né? O conceito é sempre o mesmo. Então, coloquem assim algumas regras exatamente na ordem que estão listadas aqui. Liquide as dívidas não planejadas. O que é uma dívida planejada? Eu tenho um financiamento imobiliário, eu tenho um financiamento automotivo. Isso foi planejado, compõe já o meu orçamento. Agora, aquelas dívidas não planejadas, as compras de impulso, o consumismo que eu acabei não controlando, liquide todas essas dívidas. Se sobrou dinheiro depois que você efetuou esse item 1, aí você pode liquidar à vista os compromissos que você tem do ano seguinte. Então, por exemplo, os impostos de início de ano, IPTU, IPVA, anuidade dos conselhos profissionais, né, os CRM da vida, CREFITO, enfim, uma série aí de registros que a gente acaba, às vezes, tendo no início do ano, pagamento em parcela única ou ao longo dos meses, já liquide com isso. Mensalidade escolar, se você conseguir um ótimo desconto que você não precisa daí ter esse custo mensal, ou ao menos matrícula, material escolar, enfim. Tudo que você possa fazer o pagamento à vista e que não precise parcelar ao longo aí dos meses no ano. E se após você fazer tudo isso, né, os itens 1 e 2, ainda tiver algum saldo disponível, aí você pode ter um final de ano mais generoso, mais tranquilo, seja programando uma viagem, seja presenteando as pessoas, aquilo que efetivamente faz diferença para você. Tá? Porque, caso contrário, você vai precisar, o ideal, né, não é precisar, mas dentro desse planejamento para sair desse círculo de dívidas, construir um Natal mais criativo. Então, ao invés de eu gastar num jantar, numa ceia externa, comprando tudo, é cozinhar para as pessoas queridas, né, próximas a você. Ao invés de ir para as lojas adquirir presentes, você pode artesanalmente e com criatividade fazer presentes, enfim, mais afetivos, né, que tenham, na verdade, um valor sentimental muito mais do que o monetário, mas usar de criatividade para que a data não passe em branco, mas que fique dentro da realidade do planejamento que você tem para sair das suas dívidas. Quando você executa essa estratégia, você vai fazer o quê? Você vai se livrar dos gastos mensais que você ia ter ao longo do próximo ano. Então, o seu orçamento ele vai estar muito mais leve. Se você tiver algum imprevisto no ano seguinte, que normalmente acontece, a gente está falando aí de um período razoável de 12 meses,
mas você consegue administrar melhor os imprevistos que venham a surgir, porque o seu orçamento não está completamente comprometido. E você consegue ter um ano mais voltado para o lazer, para algumas experiências de vida tuas e com a família, que agregam valor, que melhoram a qualidade de vida, e também você vai ter mais oportunidades para realizar compras à vista no decorrer do próximo ano. Essa estratégia ela diminui também, em grande parte, as chances de que você chegue ao final do próximo ano com dívidas, né? Então a gente está quebrando aquele círculo vicioso que a gente vive e a gente nem percebe. A gente elimina lá aquele primeiro item, né? O item 1, que a gente mencionou aí um pouquinho antes. Quando a gente receber, então, os próximos bônus, a gente já não tem a preocupação com esse item número 1. E isso também faz com que sobre mais dinheiro para sua qualidade de vida e para outros objetivos aí que você tenha. Combinado? A terceira dica é utilizar sua reserva de emergência. Não quero aqui polemizar, né? Criar polêmica. É apenas uma sugestão. Conheço pessoas que fazem isso, que já fizeram isso, sendo feito de maneira consciente e planejada, funciona muito bem. Então, o que eu trago aqui como sugestão? Não é uma recomendação, mas é uma alternativa de solução. Para quem não tem bônus, sou autônoma, não tenho 13º, não tenho participação nos lucros, não sou comissionada, enfim, eu não tenho essa renda variável todos os anos para que eu possa me programar. A reserva de emergência daí pode ser sim uma aliada para você conseguir quebrar o ciclo de dívidas. Então, é claro que construir a reserva de emergência, a gente sempre fala aqui na comunidade do investidor que deve ser o seu objetivo número 1. E como o nome dela já traz, ela foi criada e existe para casos de emergência. Problema de saúde, um desemprego, alguma manutenção grande em casa, enfim, ou imprevisto de uma magnitude considerável. Só que aqui eu trago então a sugestão de mais uma utilização, né, de uma utilidade diferente aí para a reserva de emergência. Se a gente parar para pensar, quem está endividado está passando por uma emergência, né? Simples assim. Como que seria isso? Você pode utilizar parte da sua reserva de emergência para liquidar as dívidas. Porque muito provavelmente é só fazer contas. O rendimento que você obtém na sua reserva de emergência é apenas uma proteção da inflação, porque os investimentos que são de liquidez imediata, eles no máximo oferecem ali, né, enfim, em torno do CDI. Então é mais para proteger aí da questão da inflação, né, da perda do poder de compra. E com certeza os juros das suas dívidas, né, de cartão de crédito, de uma série de coisas, os juros são muito maiores. Então compensa aqui sim você utilizar parte da reserva para quitar, liquidar essas dívidas. Só que você precisa fazer isso de maneira responsável e consciente. Seria como? Você vai precisar redobrar a sua atenção enquanto a reserva de emergência for reconstruída, porque você utilizou a sua reserva de emergência, você precisa repor o valor gasto. Então, enquanto você faz esse processo de recompor a sua reserva de emergência, é importante que você reduza aí temporariamente, né, nesse período que você for precisar, algum gasto, até que você consiga recompor 100% da reserva. E um outro passo importante, além dessa redução temporária de gastos, é que você tenha um plano B. Coloque num papel. Precisa estar documentado, isso faz diferença no psicológico. Com tarefas que você vai executar se acontecer uma emergência durante o período que você está recompondo o dinheiro, porque você não tem mais. Então, se acontecer um imprevisto, o que você tem aí como plano B? Vender o carro? Vou vender o eletrodoméstico? Vou fazer uma renda extra? Então, quais são efetivamente as ações que você tem e que podem te tirar daquela situação momentaneamente? E a dica 4 é que você pode contrair uma dívida para sair do ciclo de dívidas. Parece extremamente sem sentido, né, o título dessa quarta dica, mas vocês já vão entender. Pode ser, gente, que para que você gere uma renda extra, você precise inicialmente fazer algum investimento. Seja para comprar um equipamento, para fazer um curso, tirar um certificado, enfim. Você precisa investir um valor para que você consiga operacionalizar
aquela renda extra, aquela ideia que você teve para gerar. Só que aí não é fazer de qualquer jeito. Eu preciso, vou fazer um curso, porque eu sempre quis fazer. Não. Tem que ter planejado. Você tem realmente que investir em algo que você vai utilizar em seguida. E mais do que isso, você precisa pôr num papel, numa planilha, onde você se sentir mais confortável, quanto que vai ser essa dívida contraída, com os juros, se for o caso, já inclui com os juros. Então, quanto que você vai precisar para fazer esse investimento inicial, já acrescido desse custo da operação, que são os juros. Qual que é o potencial de receita que você vai gerar com esse negócio, com este bem que você vai adquirir, seja o curso ou seja um equipamento. E se esse rendimento, se essa receita vai pagar a dívida até o final do empréstimo. Se a resposta for negativa, não leva adiante, porque você não está planejado. Você não fez contas, não colocou no papel. Você está agindo por impulso e sob emoção. Não é assim. Caso a resposta seja positiva, não, eu vou comprar este equipamento, eu tenho aqui uma projeção de ter R$2.000 de renda por mês, R$1.000 de renda por mês, e eu consigo efetuar o pagamento da dívida porque o parcelamento desse equipamento está em R$800 e a minha projeção é de 1.000. Ou seja, com o próprio negócio, com a própria trabalho que eu vou utilizar com aquele equipamento ou curso, por exemplo, eu pago este custo até que eu quite este parcelamento e depois eu passe a ter somente o lucro 100%. Ok? Então, se a resposta é positiva, vá em frente. Que aí você está, na verdade, utilizando o que muitas empresas fazem no dia a dia, mas para si, para resolver como pessoa física. Então, você vai utilizar um recurso de terceiro, que no caso é a dívida, né? Seja um empréstimo ou a dívida propriamente dita, que você está parcelando aí, adquirindo aquele bem ou aquele curso, para que você consiga alavancar os seus rendimentos, porque você tá aumentando a tua receita. E isso é o que as grandes empresas fazem no dia a dia delas e que traz muito crescimento e aumento nos lucros, tá bom? Neste caso específico, esse crédito ele é bem-vindo. Por quê? Você está utilizando uma dívida que é positiva, que na verdade é um investimento antecipado para melhorar a sua vida e aumentar as suas receitas. Então, para a gente fechar esse assunto, quebrar o ciclo de dívidas nada mais é, gente, do que nós combinarmos sacrifício temporário, nunca se esqueçam disso, com o uso de um recurso disponível e por um tempo pré-determinado. Você tem que estar planejado, tem que ter realmente refletido, tem que ter colocado as coisas no papel. Desta forma, a sua situação financeira indesejada ela vai ser realmente eliminada de vez. Você consegue sair do ciclo, mudar o comportamento e seus hábitos, e aí a partir do ano seguinte, você entra num ciclo mais virtuoso e mais saudável nas questões financeiras. Gratidão imensa pela presença de vocês e a gente se vê aí na próxima aula.